Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Tudo bem com vocês? Se eu cair aqui, não é poder, estou passando mal, estou sentindo um mal-estar, mas Deus está no controle, amém? Obrigado, Silvério. Eu soube essa semana que eu estaria pregando hoje aqui, porque o nosso pastor, hoje ele está pregando lá na nossa igreja de Imbariê, se eu não me engano, é isso, né? Imbariê, então por isso que ele não está aqui e coube a mim essa missão. Tão difícil, porque não é fácil vir aqui, não é fácil trazer o coração de Deus e o que Ele quer compartilhar com a igreja. Mas eu creio que Deus, assim como tem falado comigo nessa palavra, vai falar com vocês também. Então, peço que vocês estejam atentos, tá bom? Que embora não seja o pastor que está aqui, mas o Espírito é o mesmo. Nós servimos ao mesmo Deus. Amém? Então, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de, ó Deus, compartilhar da Tua palavra, assim como o Senhor tem compartilhado comigo. Pai, eu me coloco, Senhor, totalmente à Sua disposição. Usa-me, Deus, faça, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. E assim, ó Deus, como essa palavra tem ministrado ao meu coração, que ela possa ministrar aos corações dos meus irmãos, Senhor. Pai, que em o nome de Jesus, ó Deus, a Sua palavra venha convencer, a Sua palavra, Senhor Deus, venha trazer frutos na vida deles. E eu declaro, Senhor Deus, que eles vão provar as excelências do Teu reino, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Ele vai projetar aqui. Acompanha, por favor. Já foi? Isso. Essa passagem tem um título de O Jovem Rico. Diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Guarda essa palavra. Em resposta a um encontro com Jesus, um jovem se entristeceu. De acordo com uma ordenança de Jesus, ele ficou triste. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo também 19. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, cobradores de impostos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, e segundo historiadores, ele media em torno de 1,50 a 1,58 no máximo. Então ele era bem pequenininho mesmo. Só para informação, né? Sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse:
Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Só uma pausa até aí. O que Zaqueu respondeu a Jesus? Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui. Era isso que Zaqueu estava dizendo para Jesus, o homem rico. Então entenda, a riqueza não pode te afastar de Jesus. A riqueza não te afasta de Jesus. E aí vamos lá, o que Zaqueu faz? Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Só para que você entenda aqui, Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram judeus que serviam a Roma, cobravam impostos dos seus irmãos judeus e muitas vezes usavam de má fé contra eles. Eles ludibriavam os seus irmãos, eles tiravam mais do que era preciso. Você vê pela própria vida de Zaqueu, a gente vai entender isso. Então eles eram odiados por todos. Todo cobrador de impostos era odiado. Mateus é um deles. Odiado pelo seu povo. Eles eram odiados. E aí Jesus ia passando e olha para cima e vê aquele homem na árvore. Figueira brava, amados, é uma figueira que as folhas dela, segundo eu pesquisei, ninguém ficava embaixo de uma figueira brava, porque as folhas liberavam um pozinho que gerava coceira na pessoa. Então ninguém gostava muito de ficar na figueira brava. E ele subiu. E detalhe, vocês perceberam que Jesus ia passar por ali, não estava passando por ali. Então não se sabe quanto tempo ele ficou ali em cima. E aí diz, quando Jesus passou e viu, mandou ele descer. Então não se sabe o tempo que esse homem ficou em cima da figueira, porque para ele pouco se importava se ia ficar se coçando ou não. Ele queria ver aquele a quem tanto falavam, o Messias esperado, o desejado das nações, o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo de Nazaré. Isso é o mais importante para a vida dele. E aí Jesus olha para aquele homem e fala, desce depressa e eu vou para a tua casa. E aí o povo que ficava seguindo a multidão, como o pastor já pregou aqui, começou a reclamar, a resmungar. Ele não sabe que esse camarada é um vacilão, esse camarada é um Zé Ruela, é um pecador, esse camarada aí fica acharcando o povo, ele é corrupto. Era isso que eles estavam falando de Zaqueu. Mas Zaqueu também nem se importou com isso, porque Jesus também não se importou com isso. E Jesus falou assim, beleza, vou ficar na tua casa mesmo. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Dois cenários, dois personagens distintos, muito distintos. Um jovem rico, um homem rico. Nisso eles se assemelham. Porém, o jovem rico cumpria toda a lei mosaica. Ele obedecia, ele se desviava do mal, ele não adulterava, ele cumpria com tudo que era determinado. Era um religioso. E um homem que ouviu falar de Jesus e teve curiosidade para saber quem ele era. O jovem rico, quando confrontado, ele não correspondeu à expectativa. Ele preferiu a segurança do dinheiro do que se lançar aos pés de Jesus. E isso chama muita atenção, porque os dois tiveram um encontro com Jesus. E eu tenho certeza que nessa noite aqui, se não todos,
99% já teve um encontro com Jesus. E aí eu quero te dizer que ter um encontro com Jesus não faz diferença na sua vida. Depende da sua resposta a esse encontro. Ter um encontro com Jesus pode não fazer diferença nenhuma para você. Por quê? Porque da forma como você corresponde a esse encontro é o que vai determinar para onde você vai. O jovem era rico, se encontrou com Jesus. E Jesus, a Bíblia diz, né, em outras versões, que Jesus o amou. E amados, Jesus ele não era homem de pecado. Jesus era 100% homem, 100% Deus, sem pecado. Então, se a Bíblia diz que o amou de verdade. Jesus teve compaixão daquele rapaz. Jesus teve íntima compaixão daquele rapaz. E Jesus falou assim, caramba, esse é fera. Esse vai tirar um 10. Esse vai acertar. Então, meu filho, olha só. Já estou vendo você lá na frente. Você junto com os 12. Você vai arrebentar. Estou vendo aí o ministério que você pode exercer. Vai lá, se desprende disso que está te travando. Abre mão. Libera. Mas diz que ele tinha muitos bens e por isso ele fechou o semblante, ficou triste e voltou atrás. E Zaqueu, meu irmão, Zaqueu não precisava nem subir na árvore. Ele era pequeno, queria ver Jesus, a multidão estava atrapalhando, acabou. Ele era cobrador de imposto. O Império Romano continuou, foi um império que durou 1000 anos aproximadamente. Então ele ia continuar sendo cobrador de imposto, tranquilo, exercendo a função dele. Era um funcionário público, tranquilo, estava vivendo tranquilo. Enganava um, pegava o dinheirinho do outro, fazia um esqueminha com o outro, tranquilo. É diferente do que a gente vive hoje. Só que ele ouviu falar que existia um tal de Jesus. Um Jesus que curava cego. Um Jesus que fazia aleijado andar. Um Jesus que pegava homem da mão mirrada e fazia a mão voltar ao normal. Era esse Jesus que ele tinha ouvido falar. E ele ficou desejoso em conhecer quem era esse tal de Jesus. E isso motivou esse homem a subir numa árvore que normalmente não se sobe, para ver Jesus passando. Entendam, amados, que coisa linda. Não foi Zaqueu que chegou até Jesus e falou, bom mestre, ou mestre, o que eu posso fazer de bom? Foi Jesus que olhou para ele. Jesus olhou para cima, viu o sacrifício daquele homem e falou assim, ó, desce depressa, eu vou ficar na tua casa, meu irmão. Eu vou comer lá na sua casa. Que privilégio. Que privilégio. E aí, a salvação entrou naquela casa. Por quê, amados? É muito fácil você se converter a Jesus e falar, eu vou para a igreja. Aleluia. Deixa eu beber uma água que a garganta está seca. Eu vou para o culto. Opa, sou de Jesus. Eu vou para o culto. Todo domingo eu estou lá. Aleluia. Eu posso até doar uma cesta básica. Aí dá. Agora, quando mexe no bolso, opa, aqui não. Não mexe no meu dinheiro, não. Tá pensando que o pastor é ladrão? E esse camarada pegou, deu metade do que ele tinha aos pobres. E restituiu 4 vezes mais a quem ele tinha roubado. Será que ele não tinha roubado ninguém? Se a Bíblia está relatando aqui, amados, pode ter certeza que sim. E o que o Espírito Santo estava falando comigo nesses dias? Engraçado que a palavra que eu tinha no meu coração, que estava sendo gerada no meu coração, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a parábola do bom samaritano, que acaba se encaixando nisso. O bom samaritano, Jesus falando essa parábola, é um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele foi apanhado de surpresa por assaltantes e foi espancado e deixado como morto. E aí, Jerusalém representa a bênção, Jericó a maldição. O homem estava descendo da bênção para a maldição e foi apanhado por assaltantes. E aí o Espírito Santo falou, você tem vivido com Jesus? De verdade? Você teve um encontro com Jesus e qual foi a sua resposta para ele? Opa, Jesus, até aqui o Senhor pode mexer.
mas daqui para frente eu cuido. Ou Senhor, toma conta de toda a minha vida. Por quê? Porque se porventura nós sairmos daqui, o pastor falou isso de manhã, eu falei, meu Deus, ele está falando aquilo que eu ia falar. Nós estamos em Duque de Caxias, amados, Rio de Janeiro, cidade violenta. E se você sair daqui nessa noite e for apanhado por assaltantes e te deixarem espancado na rua, morto, para onde nós vamos? O que nós temos feito com relação àquilo que Deus tem chamado a gente? Sabe, será que estamos como um jovem rico? Senhor, eu faço tudo, mas aqui o Senhor não mexe. Ei, Deus, ei, Jesus, eu te aceito na minha vida, mas olha, a fofoca eu não vou parar não. Eu vou continuar sendo fofoqueiro. Ei, Jesus, eu te aceito na minha vida. Ei, mas meu casamento, o Senhor sabe que é ruim, então eu continuo dando meu pulo. Ei, Jesus, eu te aceito na minha vida, mas olha, eu não vou mudar meu jeito de ser, porque eu nasci assim, eu cresci assim, e você assim, e vou morrer assim. Zaqueu ensina muito pra gente. Zaqueu, ele me ensina muito. Zaqueu, um homem simples, era um homem que tinha a sua função, que exercia provavelmente com excelência, tanto que ele era chefe. Ouviu falar de Jesus, teve um encontro com Jesus e a sua vida foi restaurada. O jovem rico era um homem que fazia tudo que agradava a Deus, entre aspas, até ser confrontado. Quando ele foi confrontado, ele preferiu viver a vida dele segundo a vontade dele do que exercer a vontade que Deus tinha sobre a vida dele. Sabe, amados, estamos em tempos de definição. Estamos vivendo tempos de definição. A Bíblia diz: quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Vai chegar um dia, como foi ministrado aqui, o noivo vai voltar. Não é conto da carochinha, não é uma palavra repetida ao acaso. Jesus vai voltar. E Ele vai voltar para buscar a sua noiva. E eu estava até falando isso com o pastor. Noiva não é criança. Não existe criança noiva. Só nessas aberrações por aí. Alguns países aceitam isso. Mas normalmente falando, noiva é uma mulher adulta que tem consciência dos seus atos, que se prepara para o seu noivo. É uma mulher que definiu na sua vida que quer viver ao lado de alguém. Nós somos noiva. E como noiva devemos ser adultos. Chega de ser levado por ventos. Chega de ser conduzido por palavras erradas. Amado, Jesus tem nos chamado para viver uma vida digna. Jesus tem nos levantado para viver como Zaqueu. Se você errou, meu irmão, você não está livre disso não. Reconheça seu erro, se arrependa. Tem tempo. O que não pode é você ficar jogando para baixo do tapete a sujeira da sua vida. Não dá, uma hora isso vai ser descoberto. Todas as coisas estão patentes e nus aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele te conhece por dentro. Não adianta você vir aqui, nesse lugar, para poder dizer: Senhor, Senhor, eu te amo, e por dentro você não está fazendo isso. A Bíblia diz que Deus tem procurado os verdadeiros adoradores. Sabe quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que erram e reconhecem seus erros. São aqueles que às vezes falham e reconhecem que são falhos porque são humanos. Deus não chamou super-homens. Deus não tem chamado super-homens para viver uma vida de evangelho. Evangelho de Deus é renúncia. Hoje o pastor também falou aqui de manhã: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é isso aí, queridos. Eu estou com vontade de ir para a praia, mas o Espírito Santo me mandou evangelizar na Cracolândia, então eu vou para a Cracolândia. Eu estou com vontade de assistir uma série, mas o Espírito Santo está me chamando para orar, eu vou orar. Eu estou com vontade de ir para um restaurante, mas o Espírito Santo manda eu abençoar a vida de alguém que está passando necessidade.
Temos que estar sensíveis à voz do Espírito. Temos que estar sensíveis. Temos vivido um tempo de fazer muito a nossa vontade, de buscar nossos interesses. O jovem rico, ele não precisava nem chegar perto de Jesus. Ele já estava bem. Opa, eu sou o cara. Sou o cara, Bruno. Tô cheio da grana e cumpro todos os mandamentos. Eu vou me desviando de tudo que é errado. Ó, tô bem na fita. Só que quando você tem um encontro com Jesus, quando você se encontra com Jesus, Jesus mostra as suas sujeiras. Não adianta. Aquilo que precisa ser mudado na sua vida, Jesus, ele começa a aperfeiçoar você. Então você tem escolha. Você pode não querer Jesus, ok, como o jovem rico. Mas se você quiser Jesus, você tem que aceitar as mudanças que Jesus vai fazer na sua vida. Porque a nossa chamada, ela não foi uma chamada de viver uma vida tranquila, amados. Para viver uma vida tranquila, fica no mundo. Nós fomos chamados para viver o evangelho genuíno. E o evangelho genuíno requer renúncia. Renúncia. Pagar preço. Namoro santo. Porque segundo o padrão de Deus, o casamento tem que ser imaculado. Homens casados que amam a sua esposa e somente ela. Mulheres que amam seu esposo e somente ele. Homens e mulheres que não ficam de palavras torpes por aí, não ficam fazendo fofoquinhas. O Espírito Santo, amados, ele tem um desejo ardente de nos conduzir ao noivo. Ele quer nos levar a toda a verdade. É para isso que ele veio. Quando eu for, enviarei a vocês o outro Consolador, e ele os conduzirá a toda a verdade. A toda a verdade. Então, se você tem o Espírito Santo, não adianta. Não adianta. Você pode até tentar viver uma vida errada. Ele vai ficar martelando na sua cabeça, dizendo que você está errado, que você precisa corrigir a sua vida, porque o curso que você está é o curso de morte, e ele tem um curso de vida para você. Por isso que Zaqueu cantou, né? Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, podes morar aqui. Podes morar aqui. Ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Mas quando ele viu Jesus, quando ele se encontrou com Jesus, meu irmão, aquele homem foi impactado pela glória de Deus. Por isso que eu digo, encontrar Jesus pode ou não fazer diferença na sua vida. Depende de como você reage. Jesus, ele quer te ajudar. Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer corrigir o seu curso. Jesus tem muito mais para nós, queridos. A vida com Deus é uma vida que, às vezes, você enfrenta lutas, porque não tem vida sem luta, meu irmão. Mas eu tenho certeza de uma coisa, é uma vida de vitória. Até porque, se nós esperamos dessa vida, a mais miserável nós somos. A nossa vida não está aqui. Somos peregrinos e passageiros nessa terra. Ei, você não foi chamado para conquistar aqui, ainda que conquiste. Jesus está preparando mansões celestiais. E ele vai voltar para buscar os moradores das mansões. E eu quero estar lá. E eu quero ver você lá. Vamos ficar de pé.
mal já até passou, queridos. Acho que era nervoso. Eu quero fazer uma oração. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Se você quiser vir, sem problema. Mas eu não vou chamar. Porque eu entendo que todos nós precisamos alinhar os nossos ponteiros com o de Jesus. Todos nós. Todos nós precisamos corrigir uns passos. Muitas vezes estamos como o jovem rico, segurando, retendo alguma área. Não deixando Jesus tomar conta de tudo. Jesus, ele quer ser o centro de tudo. Tem uma canção que diz: o centro da minha vida é Jesus, não é isso? Do princípio até o fim, é mais ou menos isso, né? Ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer ser o centro da minha vida. Nós temos trabalhos, nós temos afazeres, famílias. A Bíblia diz que qualquer um que deixar pai, mãe, irmãos, bens, nessa vida, ainda nessa vida, receberá 100 vezes mais, ou algumas vezes mais, não lembro exatamente, está lá em Mateus 19, continuando. Então, o que Jesus tem para nós é uma vida em abundância. Eu tenho certeza, queridos, que aquele jovem, se tivesse feito aquilo que Jesus determinou na vida dele, aquele jovem seria o homem mais rico citado na Bíblia. Superaria em muito a riqueza de Abraão, que foi um dos homens mais ricos da terra. Superaria em muito a riqueza de Salomão, que foi o homem mais rico, segundo a Bíblia. Porque ele obedeceu. Tudo que Jesus espera de nós é obediência. Obediência. Ele não quer sacrifício, ele já fez. Sacrifício foi feito na cruz, queridos. Você não tem que sacrificar, você tem que obedecer. Ainda que te custe. A obediência, ela está sobre o sacrifício. Ela está sobre. Porque quando você obedece, você faz voluntariamente, você faz de coração. Sacrifício é algo imposto. Então, nessa noite, que saiamos daqui refletindo nisso. Jesus quer que tenhamos um relacionamento com Ele. Não apenas um encontro com Ele, mas que vivamos de acordo com a vontade dEle. Que a vontade dEle é boa, a vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é agradável para nós. Amém? Vamos orar? Senhor, te louvamos, Deus. Te adoramos porque a Tua palavra, Senhor Deus, é muito clara, Deus. E nos ensina, Senhor, que muito melhor é obedecer do que sacrificar. A Tua palavra nos ensina, Senhor Deus, que quando somos obedientes à Tua voz, ao Teu chamado, Deus, vivemos vida em abundância, Pai. Pai, nos ensina, Senhor Deus, não somente a ter um encontro contigo, mas corresponder, ó Deus, dignamente a esse encontro, Senhor. Porque queremos, ó Deus, triunfar nessa terra. Nós não fomos chamados, Senhor Deus, para viver a nossa vida, mas fomos chamados para viver segundo o Evangelho. Ó Deus, fomos chamados, Senhor Deus, para exercer o ministério que o Senhor propôs para nós. Senhor, em o nome de Jesus, que possamos, ó Deus, tirar os nossos olhos de nós mesmos e começar a olhar para o alto, porque do alto vem o nosso socorro, Senhor. Senhor, sabemos que em Ti, ó Deus, nós podemos todas as coisas. Em Ti, Senhor Deus, somos benditos do Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Se porventura, Deus, estamos, ó Deus, de maneira, ó Deus, errada, correspondendo ao Teu chamado, ó Deus, tentando segurar algumas áreas das nossas vidas, Pai, é necessário que haja mudança. Encontro com o Senhor Jesus precisa produzir mudança. Não dá, Senhor Deus, para encontrar contigo e viver do mesmo jeito que antes. Precisamos, ó Deus, viver uma nova vida. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E o Senhor nos chamou para nascermos do Espírito.
O João Batista, ele dizia: eu vos batizo com água, mas vem um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, precisamos desse batismo, o batismo pelo Espírito Santo, para aqueles que ainda não o conhecem, e o batismo com fogo, Senhor, o fogo que aviva o ouro, que limpa impurezas. Deus, como Zaqueu, que correspondeu ao chamado, que abriu a porta da sua casa, que aceitou Jesus e fez mudanças. E o Senhor, ó Deus, testemunhou em favor daquele homem. Deus, aquele homem não pediu, Senhor, uma cura. Ele não pediu, Senhor Deus, uma bênção. Ele não pediu nada, Senhor. Apenas abriu a porta da sua casa e recebeu o Senhor Jesus. E só em olhar para o Senhor, ele declarou: eu vou restituir aqueles que eu defraudei. Eu vou vender aquilo que eu tenho e vou dar metade aos pobres. E o Senhor testemunhou, salvação chegou nesta casa, que assim seja em nossas vidas, que o Senhor possa dar testemunho. Salvação entrou hoje na vida dele, salvação hoje entrou na vida dela, porque eles aceitaram o chamado e mudaram de vida. Senhor, não dá mais para dizermos que somos do Senhor e termos o controle da nossa vida. Se somos do Senhor, devemos andar como o Senhor andou. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda. Nos conduz por essas veredas. No nome de Jesus.